Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Todos nós gostaríamos muito de sentar numa conversa com Deus e perguntar a Ele, falando com Ele, perguntar a Ele certas perguntas e perguntar a Ele o que é que Ele tem, a visão dele, ou o que é que Ele quer fazer ou está pensando acerca disto ou daquilo. Também não seria uma beleza poder estar sentado com Deus e perguntar como é que você pode resolver este problema ou esta situação que você está a confrontar? E às vezes porquê? Porquê é que está a confrontar esta situação? Nem é sempre fácil discernir como Deus possa estar a pensar acerca de qualquer assunto. Nós entendemos que Deus nos deu a Bíblia e, através da Bíblia, a mente de Deus, a vontade de Deus, em muitos pontos, nos é relatada e revelada. E, principalmente, a Bíblia nos ensina que Deus quer ter um relacionamento conosco e quer que nós tenhamos não só esse relacionamento com Ele, mas também um relacionamento bom com outros. E muitas vezes o problema pode ser dos outros, mas muitas vezes também o problema é nosso. Não é só apontar e dizer, olha, é culpa do outro. Ora, Deus nos deu, por exemplo, os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos nos revelam como amar a Deus e como amar o próximo. O resto da Bíblia é basicamente uma amplificação dos 10 mandamentos. E por isso também é interessante quando estudamos a Bíblia, não só aprender acerca de como ter um bom relacionamento com Deus e com outros, mas também aprendemos da Bíblia qual é o plano de Deus. A Bíblia nos revela certos pontos acerca do seu plano. É interessante, por exemplo, observar várias profecias. E qual é o acontecimento que tem mais profecias acerca desse acontecimento? De acordo com a enciclopédia de profecia bíblica de J. Barton Payne, publicada em 1996, diz que entre aqueles eventos mais profetizados, em terceiro lugar, é um milénio, com 46 profecias. Em segundo lugar, está claro, isto é de acordo com esta enciclopédia, em segundo lugar, é a vinda de Cristo, com 52 profecias. E em primeiro lugar, o evento mais relatado em profecias é o sacrifício de Cristo e sua morte, com 58 profecias. E por isso, quando estudamos estas escrituras, principalmente acerca do sacrifício de Cristo e da morte de Cristo, começamos a entender de uma maneira mais plena, mais completa, a natureza de Deus e o amor de Deus, a mente de Deus e o seu plano. Ora, hoje, queridos irmãos, eu quero analisar
algumas das escrituras que revelam a mente de Deus, e especificamente os sentimentos e as profecias acerca da morte de Cristo e do que Jesus Cristo pensava quando estava morrendo. Ora, alguns de nós talvez tenhamos visto o filme A Paixão de Cristo. E muitos talvez estariam chocados pela violência e podem condenar esse filme por causa disso. No entanto, muitas pessoas estão completamente ignorantes do que Cristo realmente sofreu e passou ou viveu durante esses dias, o que ele passou durante esses dias. E por isso hoje vamos ver algumas escrituras acerca disso e vamos responder não só à pergunta o que aconteceu, mas porquê? Porquê? Porquê que Deus fez isto desta maneira? Por exemplo, não poderia Cristo simplesmente ter falecido, ter morrido, por exemplo, ter recebido um tiro ou uma seta que morresse, tivesse morrido, ou tivesse caído de um monte, ou tivesse sido apedrejado. Mas vemos que no relato bíblico que Cristo sofreu muito antes de morrer. Sofreu muito. E por isso, porquê o sofrimento? Porquê que Jesus Cristo teve que sofrer? Porquê que ele teve que passar por tanta dor e tanta tarefa que lhe deram? Ora, o primeiro ponto que eu quero sublinhar é que isto tudo foi planejado. Foi planejado. Vejam primeiro em João, capítulo 1, versículo 1. João, capítulo 1, versículo 1. O Evangelho de João. E diz, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com o Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo. Ele estava no princípio. Ele, o Verbo, ele estava no princípio com o Deus, com o Pai, com o que vem a ser Pai. Todas as coisas foram feitas pelo Verbo. Lê-se no versículo 3. Tudo. E por isso vemos aqui que o Verbo e o Pai existiam antes de todas as coisas serem criadas. Perdão. O Verbo e o Pai existiam antes de todas as coisas serem criadas. Antes do princípio. Porque no princípio já era. Já existia. Ora, se existia antes do princípio, quer dizer que o Verbo e o Pai coexistiam e eram coeternos. Isto é, existiam um com o outro, porque diz, o Verbo estava com o Deus, e ambos existiam antes do princípio. Por isso, ambos eram eternos. E vimos também que, no versículo 3, todas as coisas foram feitas pelo Verbo. Isto é, aquele que se encarnou, como lemos no versículo 14, que o Verbo se encarnou e veio a ser Jesus Cristo. Então, vemos que o Pai teve este plano com o Verbo então
executou este plano de acordo com a vontade do Pai, e o Verbo usou, vemos isso em outras escrituras, usou o poder do Espírito Santo para criar tudo. Usou o poder do Espírito Santo. Em Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 17, esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, isto é, no primogênito, aquele primeiro que veio da carne para ser um ser espiritual, como lê-se no versículo 18, que era o primogênito de entre os mortos, o primogênito de toda a criação, pois nele, isto é, em Cristo, foram criadas todas as coisas. Cristo criou tudo. Nos céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis, quer dizer, coisas visíveis, coisas na terra, coisas físicas e invisíveis. Por isso diz assim, até nos céus. Isto quer dizer que até os anjos foram criados por Jesus Cristo, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado por meio de Cristo. O Pai deu as instruções a Jesus Cristo e o Pai criou tudo por meio de Cristo, por meio dele. Ele é antes de todas as coisas e nele, em Cristo, tudo subsiste. Ora, você já fez, por exemplo, ou digamos assim, criou certas coisas. Você fez. Por exemplo, se você vai fazer uma casa, ou se vai construir um prédio, você vai planejar. Não vai começar a pôr os tijolos e fazer os buracos sem primeiro planejar. E por isso, para Deus criar o universo, criar o sistema solar, criar a Terra, não ia criar isso sem planejar, sem dar pensamento do que vai fazer. E por isso, estes dois seres, da forma de Deus, coexistentes e coeternos, planejaram isto tudo. Pensaram acerca disto tudo. Planejaram leis que iriam governar as coisas físicas, a matéria, e como criar a substância da matéria, as coisas físicas. Então, por que é que o universo físico foi criado? Ora, é bem possível que nós não saibamos todas as razões, mas uma das razões que é revelada na Bíblia é para cumprir o plano de Deus. Por quê? Porque Deus está a criar filhos e filhas na sua família. E para isso, Ele está a criar uma família que vai estar acima dos próprios anjos, que vai ser da família do reino de Deus. Sim, porque há o reino angélico, há o reino humano, mas nós humanos somos humanos temporariamente. Há a nossa ressurreição, a primeira ressurreição, então seremos seres espirituais no reino de Deus, isto é, nesta família de Deus. E também Deus criou, para ajudar neste processo, também criou anjos, isto é, seres espirituais. Mas os anjos não têm a natureza de Deus. Ora,
a natureza de Deus é tal que ele, Deus, não pode pecar. A natureza de Deus é tal que ele não é tentado a pecar. Tiago, capítulo 1, versículo 3, lê-se que Deus não pode ser tentado a pecar. Aqueles da forma de Deus tenham a natureza de Deus, da forma de Deus, que era o Pai e o Verbo, diz aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 13, que diz aqui, ninguém, ao ser tentado, diga que sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. O Pai não pode ser tentado, nem o Verbo. O Verbo, quando era um ser espiritual, não era tentado. E, aliás, quando veio a ser um ser físico, sim, foi tentado, porque era um ser físico, mas nunca pecou. Porque a natureza dele é uma tal que não vai se submeter às tentações. E não se submeteu às tentações. E por isso, quando Deus, por exemplo, criou os anjos, sim, criou-os, como lemos, por exemplo, os anjos, nas suas capacidades e características, eram perfeitos, mas tinham algo que lhes faltava. Eles não tinham a natureza de Deus. A natureza de Deus é uma natureza que faz com que uma pessoa ou um ser não peque. Não peque. E por isso, até os anjos tinham que escolher entre o certo e o errado. Os anjos tinham que escolher entre o certo e o errado. Por exemplo, o anjo que veio a ser Satanás, que rebelou e pecou, não tinham esta pressão das tentações humanas, da natureza humana, não tinham essas tentações humanas, porque não são seres físicos, mas também não tinham esta natureza de Deus para nunca pecar. Porquê? Porque os anjos não tinham o caráter de Deus. Porque Deus é como dizer assim, não pode criar caráter. Caráter é algo que tem que ser desenvolvido com o tempo. Vemos em Efésios, capítulo 3, versículo 8 a 11. Efésios, capítulo 3, versículo 11 a 8. Segundo, está aqui a falar acerca do propósito de Deus, o plano de Deus. E diz assim, Paulo, aqui em Efésios, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Deus. Aqui está um mistério das insondáveis riquezas, é um mistério. E manifestar qual seja a dispensação deste mistério desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas. Por Jesus Cristo, como diz na Almeida Corrigida e Fiel. Para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus tem um plano. E neste plano criou o mundo físico, criou os anjos, mas os anjos também tiveram a possibilidade de fazer escolha.
Mas isto é tudo parte de um mistério, de um grande plano, de um grande, eterno propósito. Um propósito que é eterno. Que lemos aqui no versículo 11. E lemos também, aqui nesta secção, no versículo 10, a multiforme sabedoria de Deus. Esta sabedoria de Deus tem muitos ângulos, tem muitas capacidades. E também vemos em Efésios capítulo 1, versículo 9 a 10. Diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o grande propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, nós, membros da Igreja, para louvor da sua glória, nós, os que antemão esperamos em Cristo. Deus tem um propósito, tem um plano. Tem um plano que Ele está a preparar em nós. E esse plano foi predestinado. Foi planejado. Foi planejado. Vejam também em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Conhecido antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, o Pai e o Verbo tinham conversado e planejado isto bem antes de acontecer e tinham isto tudo direitinho, bem planejado. Porque diz aqui, conhecido que Jesus Cristo tinha que sofrer, que o Verbo tinha que se encarnar e sofrer, e que isto era conhecido antes da fundação do mundo, antes do princípio. Veja também em Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. E depois diz assim: adorá-lo-ão todos que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, isto é, vão adorar a besta, no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quando o mundo foi fundado, o Cordeiro, que era o Verbo, já estava condenado à morte. Isto foi planejado do início. E depois lemos em Filipenses capítulo 2, versículo 5, que devemos ter o mesmo sentimento. Devemos ter, digamos assim, a mesma mentalidade que houve em Cristo. Porque Cristo sabia que isto tinha que acontecer antes de ser encarnado. O Verbo sabia que tinha que passar por esse sofrimento antes de ser carne. E nós precisamos ter o mesmo sentimento que Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz: tendo em vós o mesmo sentimento, a mesma mentalidade, a mesma maneira de pensar que houve também em Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus sabia que tinha que sofrer. E depois diz aqui no versículo 6, pois ele, Jesus Cristo, subsistindo em forma de Deus, ele era do género de Deus, da forma de Deus, do reino de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Não julgou como usurpação ser, não era nenhum, digamos assim, coisa a ser mantida ou retida, ser igual a Deus.
Mas se esvaziou. Mas se esvaziou. Então, lemos aqui, assim mesmo se humilhou, se esvaziou, assumindo a forma de servo. Se esvaziou dos seus privilégios, da sua glória. Saiu, deixou o seu ambiente de glória. Ele deixou o seu corpo espiritual. É como dizer que ele deixou a sua casa, deixou tudo e desistiu disso tudo e veio a ser um corpo físico. Quando Deus, que era o Verbo, falou com os antecedentes no Antigo Testamento, quando disse a Abraão para sair do seu país e da sua terra e a sua família, Cristo não estava, que era o Verbo, que veio a ser Cristo, não estava a pedir a Abraão para fazer algo que ele não estava pronto a fazer, porque foi o que ele fez. Saiu do seu ambiente, do seu mundo espiritual e veio para um mundo humano, como um ser físico. E por isso, quando lemos em Lucas 14, versículos 26 a 33, que temos que renunciar a tudo, ele teve que renunciar a tudo. E até à morte, como lemos aqui em Filipenses capítulo 2. Ele renunciou a tudo. E por isso temos aqui uma visão, uma perspectiva da maneira como Cristo pensa. E por isso é que diz, tenha o mesmo sentimento, tenha a mesma mentalidade, tenha a mesma maneira de pensar. E aí por isso vemos o amor, o carinho para conosco de Cristo, que era o Verbo, antes da humanidade ter sido criada. E por isso, vê-se no versículo 8, tornou-se obediente até à morte. Como um ser humano, Cristo sujeitou-se à morte na cruz, como diz aqui. E morte de cruz. Ou morte no madeiro, como diz no versículo 8. Sim, os gnósticos dizem, olha, Cristo não veio na carne. Ele simplesmente apareceu na carne e depois desapareceu. Mas isso é uma ideia docética. E por isso vemos que Cristo veio mesmo na carne e morreu. Ele deu tudo. Deu a sua própria vida por nós. Em João capítulo 3, versículo 16, vê-se que Deus, o Pai, também deu. E por isso não só Cristo deu a sua glória, deu a sua vida, mas também, como lemos em João capítulo 3, versículo 16, João 3, versículo 16, diz assim, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E por isso vemos que ambos, o Pai e o Filho, tiveram que dar. Ora, isto nos dá a entender a graça de Deus. Quando diz que nós somos salvos pela graça, a graça não é simplesmente o que Deus faz. A graça de Deus é a sua natureza, é a sua abordagem, é a sua maneira e direção de fazer coisas. É quem Deus é. É o que Ele é. É um ser de graça. Como é que você, vou fazer esta pergunta, como é que você gostaria de estar a ver e observar o seu filho ou a sua filha a sofrer
e a morrer uma morte horrível quando você podia fazer algo para que isso não acontecesse? Como é que você gostaria de estar numa situação de estar a ver e permitir o seu filho ou a sua filha sofrer e morrer quando você tem a capacidade de fazer com que isso não aconteça? Como é que você se sentiria? Meus irmãos, foi o que o Pai permitiu com o seu Filho, Jesus Cristo. Deus permitiu para um plano, para um propósito. Então, por que Cristo veio para a Terra? Como é que ele veio? Por que é que ele veio para a Terra como um ser humano? Por que é que ele se esvaziou da forma de Deus para ser da forma humana? Jesus Cristo se esvaziou para ser da forma humana. Veja então 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação. Isto é um dizer fiel. Que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Cristo se encarnou, o Verbo se esvaziou e se encarnou para nos salvar do pecado. Ora, qual é o salário do pecado? É a morte. Ele veio para a carne, se esvaziou de ser um ser espiritual para ser um ser humano, para sofrer e morrer por nós, para nos salvar da morte, da pena da morte porque nós pecamos. E por isso este ato foi registado na Bíblia ou profetizado. Foi profetizado que ele tinha que vir para a terra, foi profetizado que ele tinha que sofrer, foi profetizado os seus pensamentos e as suas emoções que ele teve quando esteve a sofrer, e foi profetizado estas coisas que ele teve que passar. E por isso foi profetizado pelos profetas e que escreveram acerca dos seus testes e suas dificuldades e até acerca da sua morte. A morte e o sofrimento que ele teve que passar. E Deus fez com que estas profecias fossem cumpridas. Não falharam. Talvez um dos primeiros exemplos seja em Êxodos capítulo 12, em que se vê a Páscoa e o Cordeiro Pascal. Esse Cordeiro foi matado pelos pecados do povo. E esse povo, então, estava debaixo da proteção do sangue, estava debaixo daquele sangue, que foi o Cordeiro Pascal, que foi posto nas ombreiras das portas, e assim foram protegidos daquele, quando o anjo do Senhor, e quando o Senhor passou, e então
os primogênitos morreram. E por isso esse sistema de sacrifícios demonstrou os vários aspectos do sacrifício de Cristo. E uma das escrituras vitais, ou profecias vitais acerca desse sofrimento, está em Isaías 53. E então nós vamos agora ler cuidadosamente alguns destes princípios aqui em Isaías 53, para entendermos melhor o que é que estava profetizado acerca do sofrimento de Jesus Cristo. Isaías 53, começando a ler no versículo 3, falando aqui acerca de Jesus Cristo. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. O Verbo, aquele que criou tudo, aquele que era da forma de Deus, aquele que era Deus, porque lemos em João capítulo 1, no início era o Verbo, e o Verbo estava com o Deus e era Deus. Esse que veio para a terra como carne, agora como Jesus Cristo, como o Filho de Deus. Diz aqui que era desprezado. Jesus Cristo sabe o que é a emoção de ser desprezado por outras pessoas. Você algumas vezes se sente desonrado por outras pessoas? Você alguma vez sente que outras pessoas têm desdém por você? Você alguma vez sente como que seja desgraçado, não tem graça nenhuma pelos outros? Jesus Cristo sabia esta emoção de ser desprezado. E depois também diz, e o mais rejeitado entre os homens. Você sente-se rejeitado? Diz aqui que Jesus Cristo era o mais rejeitado dentre os homens. Você sente-se rejeitado? Então Jesus Cristo foi mais rejeitado que você. Quer dizer, uma pessoa sem valor, uma pessoa fugaz, uma pessoa rejeitada como se fosse uma pessoa transitória, que não tem valor, uma pessoa que outras pessoas pensassem, não tem valor nenhum, não importa. Simplesmente rejeitado. Mas lembre-se que Jesus Cristo era perfeito. Nunca pecou. E por isso deve ser difícil para nós imaginarmos como é que ele poderia ter sido desprezado e rejeitado. Vejam, por exemplo, em Lucas capítulo 19. Mantenham aí uma marca em Isaías 53, porque vamos voltar a Isaías 53, mas vejam em Lucas 19. Vemos aqui no versículo 12 a 14, está a falar desta parábola das minas, e então diz, um certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tornar-se posse de um reino e voltar, chamou 10 servos e disse, olha, fazei isto, fazei negócio e tudo. Mas os seus concidadãos o odiaram e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que este reino sobre nós. Foi desprezado. Está aqui uma parábola que é simbólica de como Cristo foi tratado. Os seus concidadãos o odiaram, o rejeitaram, o desprezaram. Veja em João, capítulo 1, versículo 11. João, capítulo 1, versículo 11. Diz assim, veio para o que era seu e os seus não o receberam.
Jesus Cristo, o Verbo, veio para o que era seu. E os seus israelitas, os seus judeus, que eram da tribo dele, que eram aqueles que ele tinha criado, aqueles que ele tinha dado certas responsabilidades, eles não o receberam, o rejeitaram. Como é que você se sente quando uma pessoa nos despreza ou despreza a você? Sim, ele veio como Filho de Deus, como Messias, mas eles o rejeitaram e chamaram-no um bastardo, um fraudulento. Mas que insulto, quando Jesus Cristo era perfeito. E por isso Jesus Cristo sabe e conhece e sente, sabe ter compaixão com você quando você se sente que não é aceitado por outros. Ele sabe qual é o sentimento quando pessoas olham para você com desprezo. Já alguma vez, por exemplo, pessoas disseram mal de você por causa do que você acredita ou por causa da sua religião? Espero que não estejam a dizer mal de você porque você está a fazer coisas erradas. Porque então você não está a ser uma luz. Mas você deve ser uma luz, deve estar a fazer coisas certas. E se pessoas ainda estão a dizer mal de você porque está a fazer coisas certas, estão a desprezar você por causa disso, foi o que aconteceu a Jesus Cristo. Então, voltando ao Isaías 53, no versículo 3, diz assim: não só desprezado e rejeitado, mas diz homem de dores, e que sabe o que é padecer. Homem de dores. Você tem dores? Podem ser dores físicas, podem ser dores mentais. Tristeza. Homem de dores. E que sabe o que é padecer. Sabe o que é sofrer. Sabe o que é estar doente. Não é porque ele esteve doente, mas é porque ele sabe estas doenças mentais. Porquê? Porque esta tristeza, esta depressão, estas pressões mentais e emocionais, ele sabe o que é isso. E por isso ele sofreu mentalmente, emocionalmente e fisicamente pelas tareias e os açoites que recebeu. E por isso ele sabe o que é dor. Por isso é que diz, homem de dores. E por isso ele pode ter simpatia e empatia para conosco. Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Diz assim: embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Aprendeu o que é passar por estas dores. Aprendeu. Ele sabe o que é quando as outras pessoas estão a gozar de você e a rir-se de você e a fazer você como se fosse ridículo. Quando desprezam você. E continuando então em Isaías 53, vamos agora ler o versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Aqui, o ponto de sublinhar
é que tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Sublinhar nossas. Ora, estas nossas dores, estas nossas enfermidades, como disse, podem ser físicas e mentais. Porquê? Porque quando é as nossas, quer dizer que é os nossos pecados. É. Os nossos pecados. Porquê? Porque o pecado produz coisas, efeitos, ou resultados, ou frutos prejudiciais, que causam problemas, são nocivos para a nossa vida, ambos fisicamente e espiritualmente. Porque o pecado físico pode trazer dores ao nosso corpo, comemos as coisas erradas, ficamos doentes. Muitas pessoas não entendem que muitas das nossas doenças é por causa da nossa dieta errada por anos e anos e décadas e depois de 20, 30, 40 anos, esta poluição de comer coisas erradas começa a afetar a nossa saúde. Isto é, digamos assim, um pecado físico. Mas também os pecados causam dores, são prejudiciais a afetar as nossas mentes. As nossas mentes tornam-se pervertidas, torcidas nos pensamentos. As nossas afecções, os nossos afetos tornam-se maus, tornam-se torpes, tornam-se perversos. As nossas vontades tornam-se erradas. Então isto precisa de ser curado. As nossas emoções, as nossas mentes, então depois têm cicatrizes por causa dos erros que fizemos. O pecado causa emoções negativas. Por exemplo, estar a fazer ou ver crimes violentos. O que é que isso faz ao autor? E o que é que isso faz à vítima e à família da vítima? A perversão sexual que é prevalente nesta sociedade, o que é que faz à mente e às emoções? Problemas na família por causa de não terem domínio próprio em coisas sexuais. E, por exemplo, que uma pessoa não é capaz de manejar ou gestar os seus sentimentos e a sua culpa. E depois tem ressentimento e amargura. Isto tudo, irmãos, são parte dos problemas do pecado. Por exemplo, o abuso de damas, o incesto, a tragédia humana, a morte, que pessoas viram estar sujeitas por causa de guerras, por causa de pragas, por causa de pandemias. Isto tudo deixa cicatrizes profundas e dores. Muitas pessoas têm cicatrizes e dores por causa de relacionamentos, por exemplo, entre marido e mulher, ou na família, ou com as crianças, ou com os filhos, ou com os pais, ou com a sociedade, com relacionamentos que não são bons.
E depois isto afeta a nossa maneira de ver e de relacionarmos com outras pessoas. Temos estes problemas nos relacionamentos na nossa família. Fomos assim que fomos educados ou criados como crianças, com problemas enormes, e depois isto causa uma certa coisa mental e emocional na nossa vida, que depois qualquer outra coisa pequenina que outra pessoa faça, imediatamente chegamos à conclusão, olha, que ele não gosta de mim, ou que ele é isto, ou que ele é assado. Enquanto essa pessoa às vezes pode ter feito isso inocentemente, sem querer mal algum. Mas porquê? Por causa da nossa experiência desde criança, desenvolvemos estas cicatrizes em relacionamentos. E uma vez que tem esta cicatriz, magoa. Não se pode tocar ali, magoa. E como disse, pecado afeta fisicamente. Por exemplo, quando as pessoas cometem fornicação ou adultério ou atos homossexuais, podem ter doenças transmitidas sexualmente. Isso vai ter problemas físicos e vai causar problemas com o seu esposo ou com a sua esposa, com a sua família, com os seus amigos. E assim, toda a sociedade precisa de ser curada. Vejam no versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si esses pecados, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Nós dissemos, olha, Jesus Cristo está a sofrer porque foi aflito por Deus, ou ferido de Deus. Mas não foi ferido de Deus. Não foi aflitado por Deus. Aflito, ferido de Deus. E depois diz, foi oprimido. Nós dissemos, olha, Jesus Cristo está oprimido. E por isso disseram, olha, está aflito, está ferido, está oprimido, tem depressão, está abatido, está humilhado, está a ter estes problemas. Porquê? Por causa de que ele pecou. Mas Jesus Cristo nunca pecou. Mas disseram isso, olha, é porque Deus está a castigar. Queridos irmãos, lá porque pessoas estejam a sofrer, não quer dizer que tenham pecado. Jesus Cristo não pecou, mas sofreu. Foi desprezado. Foi rejeitado. Como vimos. Mas a razão porque é que Jesus Cristo passou por isto, diz aqui no versículo 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui vemos, foi traspassado, foi moído, foi castigado, foi, digamos assim, espancado. Sim, foi traspassado, porque finalmente ele foi matado por uma espada. Foi moído, foi castigado, foi disciplinado, mas não foi por causa de coisas que ele fez erradas. Teve pisaduras, teve chagas, teve golpes, teve feridas. Porquê? Porque ele não pecou. Porquê? Diz aqui no versículo 5, foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Porquê?
por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados, por causa da nossa rebelião, por causa da nossa depravidade, depravação e perversidade e iniquidade. E por isso ele foi castigado. É o que diz aqui, castigo. Foi castigado. Diz aqui, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Foi castigado para nos trazer paz. Jesus Cristo foi castigado para trazer shalom, paz. Shalom quer dizer uma coisa que é uma completude, que é uma certa solidez, uma coisa sólida, que é um certo bem-estar, que é paz. Nós podemos ter paz mental, porque a nossa culpa está removida. E nós assim somos levados, trazidos a um relacionamento correto, reconciliado com Deus por causa do que Jesus Cristo sofreu e por causa que ele morreu. João 14, versículo 27. João 14, versículo 27. João 14, versículo 27. Diz assim: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos a dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele nos dá a paz. Não como o mundo dá paz pelo que ele sofreu, pelos castigos que ele teve. E assim podemos ter confiança e fé em Deus. Por isso, as suas pisaduras, diz assim, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi machucado, teve as suas chagas, teve as suas pisaduras, para sermos sarados, para sermos restaurados, não só fisicamente, mas emocionalmente e mentalmente. E esta é a razão. Porquê que Jesus Cristo teve que sofrer e teve que ser, digamos assim, machucado e batido, e bateram e deram-lhe açoites, e sofreu nesta dor da crucificação. Não é só morrer, como eu disse inicialmente, mas sofreu. Isaías 52, versículo 13 a 15, 52, versículo 13 a 15, eis que o meu servo, que é Jesus Cristo, procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Vejam aqui o tamanho, a magnitude de como ele foi desfigurado, foi machucado, a magnitude do que ele sofreu e pelo que ele teve de passar. Queridos irmãos, quando Jesus Cristo esteve na terra, ele teve que ter experiência destas coisas. Quando ele estava na terra, ele sabia que tinha que morrer? Certamente. Ele sabia que ia sofrer?
Certamente. Como lemos em Lucas, capítulo 2, versículo 49, Lucas, capítulo 2, versículo 49, ele disse, não sabeis que me cumpria estar em casa do meu pai. Não sabias que eu tinha que estar a fazer as coisas que o meu pai me diz para fazer. Jesus Cristo teve o Antigo Testamento para estudar. Porque, ao fim de contas, ele foi o Verbo. E ele, através do Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo, inspirou estas Escrituras. E conforme ele ficou mais e mais maduro, mais bem educado nas Escrituras, começou a entender a sua missão e a profundidade do que ele tinha que fazer. E vê-se aí no versículo 40. Diz assim, crescia o menino, assim, Lucas 2, 40, crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Como menino, foi aprendendo e estas coisas foram recordando-se. Estas coisas todas vieram à lembrança dele. E veja no versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Veja também Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, versículo 31. Então começou ele a ensinar-lhes o que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Ele sabia que ele tinha que sofrer. Ele sabia o que ele tinha que passar. Que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, que fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, e ele sabia que depois de 3 dias ressuscitaria. E isto ele expunha, versículo 32, claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Mas Jesus, porém, voltando-se e fitando aos seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse, arreda, Satanás, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim das dos homens. Jesus Cristo sabia que tinha que sofrer. Ele estava pronto para sofrer. Porque essa era a sua missão. Veja em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 31. Lucas 18, versículo 31. Tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus, eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. E depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao 3º dia ressuscitará. Eles, porém, não compreenderam acerca destas coisas. Mas Jesus sabia e predizeu e predisse o que lhe ia acontecer. João capítulo 3. João capítulo 3, versículo 14. João capítulo 3, versículo 14. E de modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele sabia que ia ressuscitar. João capítulo 12,
versículo 31 a 32. João 12, versículo 31 a 32. E chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, quando eu for ressuscitado, atrairei todos a mim mesmo. Ele sabia que isso ia acontecer. Dizia isto significando de que género de morte estava por morrer. Tinha que morrer no madeiro e teria que ser levantado, mas que seria ressuscitado. E veja também em Mateus capítulo 20, versículos 17 a 19. Mateus 20, versículos 17 a 19. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 em caminho e lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o filho do homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Ele sabia o que tinha que passar. E vê-se aí, continuando a ler, vê-se esse significado. Veja também em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, versículo 26 a 30. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Por isso vemos que os símbolos da Páscoa foram escolhidos para ilustrar o seu sacrifício e o que ele tinha que passar. Jesus Cristo sabia que isto lhe ia acontecer. E por isso, um bocadinho mais à tarde, no Mateus 26, diz assim: quando ele estava a orar no jardim de Getsemane, levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, o Tiago e João. E depois orou e disse: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Este cálice, que era este copo de vinho, simbolizando o sacrifício que ele tinha passado, ou que ia passar. Queridos irmãos, ele disse, pediu isto 3 vezes, mas disse: Deus, faça a sua vontade. Ele repetiu novamente, pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Queridos irmãos, Jesus Cristo estava profundamente angustiado. Jesus Cristo estava profundamente angustiado. Vê-se aí no versículo 37. Levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Noutras palavras, queridos irmãos, Jesus Cristo reconhece o que é o estresse mental. E quando você passa por dificuldades, ele sabe o que é isso. Ele então estava completamente, totalmente prostrado no chão. Em Lucas capítulo 22, versículo 24. Em Lucas capítulo 22, versículo 44. 22, 44. Estando em agonia, orava mais intensamente
E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. O estado mental de Jesus Cristo estava em completa agonia. Ele estava a perspirar. O seu suor era tal que era gotas de sangue. Ele sabia que tinha de morrer pelos pecados nossos. E acerca disso não tinha dúvidas nenhumas. Ele teve medo cru nesse momento. A agonia não foi só de confrontar a morte, mas foi de confrontar todas essas coisas que iam acontecer até à morte. Nós, está claro, sabemos que a sua morte é que pagou, é que paga pelos nossos pecados. Mas por que foi necessário ele ter esta agonia, este sofrimento, esta tortura? Por que simplesmente não foi assassinado, morreu com... Pronto. Por que teve que acontecer desta maneira? Se a morte de Jesus Cristo fosse tudo o que era necessário, simplesmente a morte fosse o que era necessário, por que ele não morreu mais rapidamente sem sofrer? Por que ele teve que sofrer além de morrer? O ponto de sublinhar, irmãos, é que o resultado do pecado é muito mais do que causar a morte. O pecado causa dor e causa sofrimento. Muita dor, muito sofrimento. O pecado, o salário do pecado, não é só a morte. Uma grande parte do salário do pecado é a ferida, a mágoa, o sofrimento, a dor que causamos a nós e a outros. O fruto, o resultado do pecado é miséria, sofrimento e agonia. Por isso, quando pecamos contra Deus, os nossos pecados magoam também outras pessoas e a nós próprios. E isto é a lição do sofrimento de Jesus Cristo. O sofrimento que ele teve que passar antes da sua morte. E por isso, ao início disso, ao início desse sofrimento, a primeira coisa é que foi traído. Foi traído. Jesus Cristo teve que sofrer a traição. Como lemos em Hebreus, ele teve que sofrer e foi tentado em tudo, embora nunca pecou. Em Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 15. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Versículo 14 a 15. Diz assim: tendo, pois, Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, não possa ter simpatia por nós. Sim, ele sabe o que é sofrimento.
Porque ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Mas sem pecado. Capítulo 5, versículo 7 diz: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Por isso, como nosso sumo sacerdote, ele tem compaixão por você e por entre vós que estão a sofrer muito. Ele sabe o que é isso. Se o seu sofrimento é mental, se o seu sofrimento é emocional, ele sabe o que é isso. Ele teve todas essas experiências para sentir as mesmas emoções pelas quais você passa, para sentir todas as agonias pelos quais todos nós passamos. Mas ele não tinha razão nenhuma de receber essas agonias, porque ele nunca pecou. No entanto, foi essencial que ele soubesse, que ele experimentasse, que ele sentisse o medo, a dor, a agonia, a miséria que vem por causa do resultado de ser um homem. E essa é parte da razão porque que Jesus passou horas no jardim de Getsemane orando e chorando e suando sangue. Porque ele era humano. Porque ele sabia a pena do pecado. E por isso ele tinha que passar pela experiência disso. E ele fez isso para você e para mim. E por isso, ou embora isso, ele disse: não é a minha vontade, mas a sua, Pai. Jesus Cristo levantou-se dessa oração, sabendo e conhecendo qual era a vontade do Pai. Porque ele sabia que isto tinha sido planejado desde a fundação do mundo. Isto tinha sido escrito, revelado pelos profetas, através durante o Antigo Testamento. Jesus Cristo predisse que isto ia acontecer. E naquele dia, quando esse dia finalmente chegou, então o plano de Deus estava focado no que tinha sido ordenado e planejado desde o início, que ele tinha que sofrer para o propósito eterno de Deus. Cristo recebeu açoites, sofreu, morreu debaixo de grande agonia e foi crucificado. E por isso ele sabe o que é que você está a passar. Ele sabe os seus sofrimentos. Ele sabe a sua dor. E por isso ele é compassivo para com você, como o nosso sumo sacerdote. Ele teve estas experiências e por isso ele tem simpatia para conosco, sabe compadecer-se para conosco. Ele teve esta experiência humana. E por isso, visto que agora nos estamos a aproximar deste período, desta estação da Páscoa, estamos a entender bem
através deste sermão, pelo menos espero que sim, o amor de Deus e de Cristo para conosco. E como as Escrituras revelam claramente a sua mente, os seus pensamentos e propósito para a humanidade.